Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar já já a segunda live do Humans Can Fly. Espero que vocês gostem bastante desse tema que a gente trouxe para vocês aqui hoje. Meu nome é Lua Galvão, essa é a segunda live que a gente vai fazer. Eu tenho ao meu lado hoje a Sabina Deveick, que é amiga, é parceira, é humanizadora do Humans Can Fly. E, enfim, né, a primeira estreia dela numa live, né, Sam? Estreia. Eu já fui entrevistada numa live, mas nunca fiz uma live assim. Então, assim, estou com o coração meio palpitando, mas estou com muita energia para compartilhar os conhecimentos que a gente trouxe aqui com vocês. Muito feliz. Então, assim, obrigada pela participação de todo mundo. A gente vai esperar um pouquinho que as pessoas estão entrando. Oi, pessoal, já tem gente entrando, já vai dando um oizinho para a gente. O tema de hoje eu acho que é bastante interessante, bastante impactante, porque, no fundo, ele impacta a vida de todos nós, né, Sam? Seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. As tendências, as macro tendências estão aí, causando mesmo já vários impactos, né? E acho que a gente, deixa eu ver quem está entrando aqui, ó, tem mais gente já conosco. Vamos ver, escrevam aí, dá um oizinho. Muito gostoso ter vocês. Todo mundo que vai chegando vai dando oi para a gente ver que tem gente aí assistindo. Exatamente. A nossa última live, a gente teve com a gente o Thiago Franzão. A gente falou sobre um livro que é muito bacana, que se chama Líderes se Servem por Último. E a gente estava falando muito a respeito da nova liderança, os novos modelos de liderança que são muito ligados à gestão de pessoas. Hoje a gente muda um pouco o tema, a gente vai falar sobre inovação, vai falar sobre tendência, que são as especialidades da Sá. Eu até vou pedir para a Sá contar um pouquinho, então, mais sobre o trabalho dela enquanto as pessoas vão entrando. E assim, é legal porque a gente conhece mais um pouco essa super pessoa que está aqui do meu lado. Vamos lá. Essa super pessoa que está aqui conversando comigo também. Gente, eu sou caçadora de tendências, não sei quem já ouviu falar desse termo, Cool Hunter, né? Eu trouxe essa metodologia para o Brasil e de 99 para 2000, quando ainda não se falava, né, nesse método de olhar para tendências, comportamentos de uma forma 360 graus. Então, foi com muita persistência, muita paixão que eu fui construindo aí esse cenário hoje no Brasil, que hoje é bastante conhecido, né? Então, a metodologia para a gente olhar os sinais emergentes da sociedade, o que está acontecendo e como é que a gente pode transformar isso em insights de inovação. E vai ser sobre esses grandes sinais que a gente vai conversar hoje, que são bem interessantes. Antes eu queria contar um pouquinho como é que a gente se conheceu, né? Até porque tem muito a ver com a formação do Humans Can Fly. Bom, há uns 3 anos atrás, eu fui chamada para fazer um projeto grande para uma marca que é global e é bastante conhecida, e era um projeto que eu precisava pesquisar, além do tema felicidade, positividade, uma série de coisas, a gente precisava ter um olhar muito em cima da geração millennial. E aí, quando eu comecei a procurar quem poderia me ajudar nessas pesquisas todas, me indicaram a Sabina, como uma especialista em tendência e inovação, eu queria agregar muito para esse projeto, e aí foi assim, um casamento, né, Sá? Foi assim, muito gostoso. A gente teve assim 1 ano de trabalho, porque foi um trabalho dividido em 2 fases, e a gente, acho que nessa jornada, pôde se conhecer melhor, pôde achar vários pontos de afinidade, foi muito gostoso. E quando o trabalho acabou, a gente falou, não dá para parar. Precisamos continuar de alguma forma. Continuar. Então, nossos laços seguiram profissionalmente, e eu acho que ali estava a semente do início do que seria um dia que a gente lançou há pouco tempo, o Humans Can Fly. E eu acho que ele tem muito desse espírito de colaboração, esse espírito de cocriação, que eu acho que foi o espírito que regulamentou o projeto que a gente fez, né? Se você quiser contar um pouquinho desse link, como foi para você, a gente já tem bastante gente aqui, olá, gente pessoal, participando, e para quem chegou agora, olha muita gente já. Que delícia, a gente está compartilhando. Melissa, oi Melissa, Karen também, um monte de gente. Delícia. Não, na verdade, quando a gente se conheceu, acho que a gente nem namorou, a gente casou logo de cara, né? Porque o amor foi tão grande, assim, teve uma sinergia, é muito difícil com parceiros de trabalho, acho que a gente se complementar tanto, e foi um grupo de trabalho realmente com muita luz, e acho legal você falar como é que é o Humans Can Fly, né? Porque é um projeto colaborativo, com muitos profissionais super competentes. Sim. Conta um pouquinho como é que você formou essa turma do bem. É uma comunidade, gente, com pessoas de vários profissionais, de diversas áreas, mas que todos têm um olhar muito parecido, frente ao futuro mesmo, frente àquilo que a gente está vivendo. Nossa proposta é ajudar a polinizar relações mais humanas, ajudar marcas, pessoas e empresas a encontrarem o seu propósito,
Eu acho que trazer de volta certos valores que estão muito perdidos na nossa sociedade, né? Que são os valores de autenticidade, de protagonismo, de empatia, de sustentabilidade 350 graus, que inclusive nós vamos falar hoje sobre esse tema. Enfim, uma série de temas, e para isso a gente cria jornadas transformadoras. Então, quem não conhece, pode acessar o www.humanscanfly.com.br, né? Eu acho que é uma proposta bem interessante, e como Humans, eu acho, a gente tem, assim, como uma das bases do Humans, a humanidade, mas também sem perder o olhar para a tecnologia, para a inovação e para o futuro. Eu acho que a live de hoje ela é bem importante, né? É um tema que eu acho que todo mundo vai tirar grandes lições e vai conseguir aplicar tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Acho que a gente já está com bastante gente agora. Acho que a gente pode começar a falar de contexto, Sá? O que você acha? Vamos falar de contexto. Antes disso, escutando você falar, me veio uma coisa de que inovação não é mais uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência, né? Que a gente está vivendo hoje. Por que essa? Porque a velocidade é tão rápida das transformações, as relações, o mundo do trabalho, as novas gerações, as novas tecnologias, as empresas, as organizações exponenciais estão dando um tom aí para o mundo com uma velocidade, com uma liquidez. Então, as empresas que não tiverem conectadas, marcas e pessoas também, indivíduos que não tiverem conectados com a inovação, vão acabar perdendo o bonde. Então, é muito importante a gente olhar para esse novo mundo que está emergindo. Na verdade, o que está acontecendo ao nosso redor que pode gerar impactos na nossa vida, tanto profissional, mas tem muito no pessoal. A gente vai trazer também muitas reflexões para a nossa vida pessoal hoje também, e isso é super importante. Então, para a gente começar, né, acho que a gente não pode deixar nunca de lado a 4ª Revolução Industrial, que já está aí, é o nome que a gente dá para todas essas transformações da tecnologia exponencial que estão acontecendo e que estão impactando as nossas relações, né, Sá? Todo mundo sabe, está muito evidente que as coisas estão evoluindo quase que sem o nosso controle mais. Então, hoje, enquanto a gente está aqui, nessa sala, fazendo essa live com você, em milhares de garagens, ou salas, ou quartos espalhados pelo mundo, existem jovens, adultos e pessoas pensando no dia de amanhã, e pensando coisas que, às vezes, vão revolucionar completamente a nossa existência. Eu vou dar um exemplo aqui, que até eu ia trazer ele mais para frente, mas acho que a gente já pode falar. Teve um menino, recentemente, de 15 anos, que dentro de uma garagem da casa dele, num laboratóriozinho pequeno que ele montou nos Estados Unidos, ele conseguiu descobrir um exame para prevenção, para diagnosticar, o câncer de pâncreas. E ele mandou isso que ele tinha descoberto para 140 e poucos laboratórios ao redor do mundo. Quase ninguém quis ouvir muito o que ele tinha a dizer, até pela idade desse garoto. Mas um médico específico lá dos Estados Unidos chamou para uma conversa e descobriu que aquilo era uma super tecnologia. Acabou incubando esse garoto, eles conseguiram produzir esse exame por frações de dólar, num custo muito barato, e o melhor dele é que ele é um exame que é muito eficiente e sai muito rápido. Então, isso tudo revolucionou a medicina nesse sentido, e eles já estão pesquisando hoje novas soluções para novos tipos de câncer. Então, é só um exemplo que da noite para o dia pode acontecer algum fato que revolucione mesmo a nossa existência. Então, a gente está num mundo exponencial, um mundo de muitas mudanças, com um contexto que é de complexidade, porque a gente não sabe mais o que pode acontecer amanhã. Então, por isso que a gente tem que olhar as tendências, né, Sá? Einstein dizia que não adianta a gente resolver com o mesmo estado de consciência as coisas, com o mesmo estado com o qual ele foi criado. Então, talvez a gente realmente precise acessar um outro estado de consciência para poder resolver problemas da complexidade desse mundo em transição. Bom, eu acho também importante a gente ressaltar que o Humans Can Fly, é lógico que a gente sabe das tecnologias, nós estamos ligados no que está acontecendo, mas é lógico que nosso olhar sempre vai ter um foco muito grande no desenvolvimento humano. Então, como é que fica o humano, nós humanos, dentro desse contexto de tantas transformações? Então, para o Humans é muito importante a gente não perder esse lado, e a gente também acredita, né, Sá, que independente de tantas tecnologias acontecendo, é justamente talvez dentro desse contexto que a gente possa mais se desenvolver enquanto humanos. Porque a gente passa para as máquinas a função das máquinas, que lhes cabe, a gente tira um pouco das pessoas que ainda trabalham em contextos
que quase que são vistos como números ou até máquinas, e dá esse direito ou essa liberdade da gente poder fazer atividades mais humanas, né? Óbvio que vai passar um hiato, vai ser muito difícil durante um tempo, mas é uma oportunidade, né, Sabina? Afinal, nós humanos fomos projetados para criar. Esse é o nosso grande potencial, né, Wazita? Então, fomos criados para fazer trabalhos repetitivos, né? Então, toda essa automação vai permitir com que os humanos, nós, fiquemos mais livres para poder criar um mundo novo, né? E eu particularmente acredito que o mundo vai ficar melhor. Eu gosto de pensar numa visão positiva da humanidade. Você aí que está chegando, você que está assistindo a gente, também vão compartilhando as opiniões. Vocês acham que esse mundo tecnológico ele vai melhorar? Ele vai piorar? Qual é o sentimento de vocês? Se vocês quiserem compartilhar também suas opiniões, vai ser super legal. Da outra vez eu também, Dan, vem pra cá. O Danilo tá aqui com a gente de novo. Ele vai ajudar, porque a gente tá onde a gente tá. A gente não consegue enxergar todos os comentários, então ele vai filtrar, vai trazer de vez em quando pra gente ler as questões. Boa noite, pessoal. Vou conversando com vocês aqui pelo chat. Elas não conseguem ler tudo que vocês escrevem. Nas pausas eu vou tentar passar aqui um pouquinho dos comentários de vocês, das impressões, das visões, tá bom? Então, obrigado por estarem aqui assistindo a gente. Espero que vocês gostem bastante. Beijos para todos. Obrigada. Então é isso. Então, de tanto tempo, a gente vai abrir para umas perguntas diferentes. Quem participou da última live, a gente deixou mais para o final. Essa vez a gente vai dividir em blocos, né? Cada paradigma que a gente for comentando, a gente vai abrir para interatividade, tá? Então, fiquem ligados por aí. Então, vamos lá. Acho que a gente separou alguns dados que são super importantes para a gente contextualizar melhor esse mundo em transição. A gente trouxe aqui, ó, vocês estão vendo que a gente está com papéis na mão, a gente fez isso outra vez. Não, mais do que colar é um guia, porque tem muita informação, a live de hoje está muito rica e a gente não quer se perder, não quer deixar um conteúdo importante passar batido, tá? Então, vou pedir, Sá, que você compartilhe, a gente trouxe mesmo escrito, porque são muitos dados de pesquisa, mas para a gente compartilhar um pouco desse mundo do futuro. O que vai acontecer nos próximos anos, Sá? Vamos lá, Wazita. Gente, é o seguinte, é importante a gente olhar para os fatos, para que a gente possa olhar como que esses fatos vão impactar as nossas relações e os comportamentos. Então, vou ler algumas coisas super importantes sobre esse futuro que vai se apresentar. Olha só, em 2022 se produzirá o primeiro carro feito por uma impressora 3D. Incrível. Até 2030, 800 milhões de empregos no mundo serão substituídos por robô. Se as mulheres tivessem o mesmo papel dos homens no mercado de trabalho, seriam gerados até 2025 lucros de 12 trilhões na economia global. A mais do que é hoje em dia, Sá? Isso. Não, é o total. Que a mulherada poderia gerar. O que poderia gerar, exatamente. Mas o que diz aqui esse dado é que a participação das mulheres permite uma geração de lucro maior. Tá importante aí. Estou muito feliz que a parceira aqui somos mulheres, então assim, estou gostando desse dado. Olha só outro aqui. Em apenas 40 anos, a população idosa vai triplicar no país, né? Isso é importante, a população está envelhecendo, não só no Brasil, mas no mundo. No Brasil, a gente ainda é considerado um país jovem, mas vamos envelhecer. Então, questionamento, né? O que faremos com os sêniores, né? Como é que a gente vai cuidar dos nossos velhos, né? E que velhos vão ser esses? Porque isso já está mudando também. A gente vai trazer, no último paradigma, um pouco dessa questão, tá? Dessa maioridade. Dos atuais 40, que são os antigos 30, dos 50, que são os 40, e assim por diante. O que vai acontecer com o mercado, com tanta gente mais sênior ingressando nesse mercado e vivendo e sendo mais longeva, né? O que mais, Sá? Olha só, então, ó, no mundo, esse dado dos sêniores vão ter 2 bilhões de pessoas que vão ter 60 anos ou mais, o dobro que existe na atualidade, né? Em 2026, a gente vai ver a primeira cidade com mais de 50 mil habitantes e nenhum semáforo. Olha só que interessante, né? Toda essa discussão dos carros autônomos, né? Acho que vai impactar vários setores aí. Acho que vai virar meio algo tipo Jetsons, que a gente pensava quando era criança, e a gente não viu ainda, né? Esse mundo do futuro, quem sabe? Você sabe que me recordou, uma vez eu fui para o Egito, e lá no Egito eles não têm semáforo, né? Eles vão na base da buzina. Então, quem sabe a gente vai já dar na buzina. Espero que não seja assim. E um dado aqui super legal também é que em 2050, pouco mais de 2/3 da população mundial, 68%, viverão em centros urbanos.
o que significa que haverá 2,5 bilhões de pessoas a mais na cidade, ou seja, como é que a gente vai pensar as nossas cidades? Hoje as cidades foram feitas para os carros, para os prédios, né, para as coisas. Como é que a gente pode começar a pensar nas cidades para as pessoas? Porque a gente vai ter um número de pessoas enorme dentro dos centros urbanos. Então, como é que vai ser a cidade inteligente? Eu acho que, gente, a cada case, a cada dado de pesquisa que a gente trouxer, a cada pontuação, é sempre legal vocês aí do outro lado, que estão assistindo a gente, irem se imaginando, se perguntando como é que vai ser a relação de vocês a partir de todas essas mudanças. Então, como é que é a minha relação num mundo em que daqui a pouco os sêniores vão ser de um grupo muito grande? Como é que vai ser a minha relação com uma cidade que de repente não vai ter semáforo? E se Deus quiser não vão ter mais carros movidos a combustível, que a gente vai falar depois também, daqui a um tempinho. Como é que é o meu papel dentro de um contexto em que muitos profissionais eles perdem o seu trabalho para dar vazão aos robôs, mas por outro lado, geram-se trabalhos novos ocupando essas mãos de obra, né? Então, assim, sempre pensando e tentando refletir, compartilhando, se vocês quiserem, aqui com a gente. Retomando um pouquinho do contexto, tem mais alguns dados bem interessantes, que se a gente pensar, gente, isso já é fato, o conhecimento, ele está sendo escalável num nível exponencial, e nos próximos 100 anos, já sabem que nós vamos produzir mais conteúdo, conhecimento, portanto, também mais sabedoria, se Deus quiser, do que a gente produziu nos últimos 1000 anos. Então, imagina que a gente passou um milênio e agora a gente, em um século, produz mais conhecimento. E conforme isso for caminhando, a velocidade do conhecimento vai ficando cada vez maior. Então, o que nós, humanos, vamos descobrir a mais daqui a 5, 10, 20, 50, 100 anos. Isso é muito interessante, né? Sobre isso, Loazita, eu me lembrei de uma conferência que a gente foi até, inclusive, juntas, né, no Vale do Silício, e já está sendo estudado por cientistas algo que se chama DNA Storage, o armazenamento em DNA. A gente produziu tanto conteúdo, né, tanta informação nos últimos anos, que a gente vai precisar de uma nova forma de armazenar esse conteúdo. Então, parece que os cientistas estão pensando em como armazenar isso, transformar o código da informação num código biológico e colocar dentro do DNA. E parece que toda a informação do mundo hoje, se contida no DNA, caberia num caminhão só. Gente, isso é um impacto gigantesco, né? Científica. A gente está vivendo um mundo realmente que é quase de uma realidade virtual mesmo. Eu só queria contextualizar vocês, e obrigada de novo para quem está participando, é sempre bom a gente ver aí quem está entrando, né? Então, obrigada. Olha, o Mark também está aqui. Mark, super obrigada pela sua presença. A Melissa Campos também, né, um abraço, querida. Que nós ainda estamos tratando sobre o contexto, nós não entramos ainda nos paradigmas, mas a gente precisa contextualizar o mundo de hoje, para que daqui a pouco a gente entre nos paradigmas e vocês possam entender por que desses paradigmas, como eles se encaixam dentro desse cenário, que é um cenário global. Tenho aqui mais uma pesquisa que fala, eu escrevi recentemente uma matéria para um blog que a gente tem na revista Exame, que chama O Que Te Motiva, que foi uma matéria que o meu impulso foi escrever sobre os multipotenciais, que, aliás, já é mais um traço muito característico de um mundo novo, das gerações que estão vindo, que são gerações que já têm, as pessoas já têm tantos talentos e tantos potenciais, que vai ser difícil, talvez, no mundo do futuro, a pessoa ter um label. Então, Luá é apresentadora, é comunicadora, é empreendedora, a Sabina é pesquisadora, é co-hunter, enfim. A gente talvez tenha múltiplos, né? Muito mais do que esse número que a gente falou. Então, eu escrevendo sobre isso, fui fazer algumas pesquisas falando sobre o mercado de trabalho também, e chego aqui com algumas informações que são as seguintes. Olha só. Eu vou citar algumas previsões do Thomas Frey, que é de um instituto de pesquisa que se chama Da Vinci, e se essas previsões que eles passaram estiverem certas, 60% das profissões que serão dominantes nos próximos 10 anos ainda não existem. Então, as dominantes ainda não existem. E 50% das profissões existentes hoje se tornaram obsoletas até muito pouco tempo, 2025. E os dados, eles não param por aí, porque um ex-CEO da empresa Cisco, que se chama John Chambers, ele estimulou que 40% das empresas que são conhecidas hoje por nós não estarão mais no mercado daqui a 10 anos. Então, se você está numa empresa que você está vendo que não está ligada à inovação, que não estão conseguindo acompanhar as revoluções e evoluções do mercado,
de repente ela já pode estar dentro de um desses 40%, acho bom, de repente, você já mudar, tentar achar um novo caminho para você. E mesmo se sua profissão também estiver nessa lista, já começar a ter novas aptidões, estudar novas coisas, né, Sá? Mesmo porque, assim, eu acho que existem coisas novas, né, tecnologias novas que não existiam. Então, por exemplo, o drone. Vai precisar de operadores de drone. Não existiu drone, portanto, não existia operador, né? Sei lá, cirurgião. A cirurgia vai ser feita através de robótica, né? As impressoras 3D. De repente, a gente vai ter megas impressoras 3D para poder construir coisas em escalas enormes, né? Então, tudo isso vai moldar novas profissões, um novo futuro. Eu fico pensando, o que meus filhos vão ser, né? Eu tenho uma filha de 16, uma de 14, e com certeza eles vão escolher outras coisas, né, que ainda não estão disponíveis, provavelmente. E aí ficam algumas provocações que acho que são muito importantes, que a gente está falando desde o começo, porque daí a gente pensar como é que fica a minha relação com esse meu trabalho que eu tenho hoje, projetado para frente. Será que continua a mesma coisa? Se vocês quiserem comentar, pode ser legal. As nossas cidades, qual o impacto? Como é que a gente vai viver, como a gente falou, em cidades que vão ser completamente diferentes? Hoje a gente já tem cidades que estão testando, são as Smart Cities, testando tecnologias completamente diferentes. Quais vão ser as nossas necessidades, né? E provavelmente as necessidades nossas de consumo, de compra, de serviços também passam a ser muito diferentes, né? Eu acho que é um tema muito importante que aborda os soft skills também, né, Sá? Os talentos e habilidades dos profissionais também começam a mudar para o futuro. Então, habilidades, mas que eles chamam de soft, mas não tem nada de soft no início, na verdade são habilidades muito menos palpáveis, né? São aquelas menos técnicas, como, por exemplo, a empatia, passam a ser habilidades quase que necessárias para um mundo de futuro, né? Uma liderança mais proativa, entre outras coisas, que a gente até pode fazer uma live depois, né? Com certeza, a gente já até está com vontade. Como é que hoje várias empresas não estão mais contratando, né, pelo currículo, né? Parece que até o Google já está com esse projeto, né? Que não quer mais saber o teu currículo, né? Ele quer saber se você tem capacidade de colaboração, de empatia, se você funciona em grupo, né? Como é que você resolve problemas complexos, né? Então, as entrevistas de trabalho realmente estão mudadas também, não é a partir do currículo. Eu acho que rola uma pergunta aqui para vocês. Oba, estava na hora de ter perguntar mesmo. O Dan vai aqui participar. Fala, Dan. Vamos lá, do André Luiz Teixeira. Oi, ele André. perguntou o seguinte, ó. Como vocês veem o descompasso entre as mentes pensantes que desenvolvem todos esses avanços tecnológicos e projetam o futuro e a grande massa populacional afastada de um pensamento além da sua necessidade de sobrevivência diária? Nossa, que questão importante. André, eu acho assim que eu fico muito preocupada, né? Porque toda essa tecnologia, obviamente, ela vai tirar a gente de trabalhos que sejam repetitivos e colocar as pessoas para pensar. Porém, tem uma parcela grande da população, e a gente sabe no Brasil, né, tem grandes desigualdades sociais, que eu fico me perguntando o que é que vai acontecer com as pessoas que não estão preparadas com educação, né, com conhecimento, com informação, a hora que esse futuro ele exponenciar, né? Talvez, eu fico com medo, na verdade, que a desigualdade social, ela fique cada vez maior por conta disso. Ou a gente também vai ter que revolucionar, né, a educação para poder dar conta, né, das pessoas que vão ficar mais afastadas ainda de profissões hoje que são profissões que dão a sobrevivência, mas que talvez no futuro não existam, né? Então, eu acho que é um questionamento mesmo, né? O que é que vai acontecer e como que a gente vai preparar toda a população, né? Não importa com que classe social, para que todos estejam preparados para esse futuro. Porque talvez essa revolução ela caminhe mais rápido do que as gerações consigam acompanhar essa inovação, né? Eu acho uma pena muito grande, até esses dias eu escrevi sobre isso, porque infelizmente o Brasil é um país que não investe nada em inovação. Existem muitos países do mundo que já se ligaram que precisam ter departamentos muito fortes, ou ministérios, seja o que for, ligados à inovação, porque com isso você garante um pouco que eles já estejam norteados, que aquele país já esteja alinhado, já tenha uma educação preparada para esse mundo que vem. Infelizmente no Brasil a gente não está vendo isso ainda, mas já é um fato, e
eu acredito muito também na acomodação das coisas, sabe? Não sei você. Eu acho que durante um tempo a gente vai ter um hiato muito profundo, talvez seja um sentimento muito difícil, uma fase difícil para atravessar, mas acho que a humanidade, o ser humano, ele é inteligente o suficiente, adaptável o suficiente para também correr atrás um pouco. Se a gente for vendo no histórico, vai de pessoas mais simples, das profissões que elas têm, você começa a ver os filhos dessas pessoas. Essas pessoas já investiram mais em seus filhos, eles já conseguem ter trabalhos mais interessantes. Então, a gente está vendo, é lento, mas tem um progresso geracional. E hoje, com os smartphones na mão, aliás, a gente, quer ver, você pega seu celular ali, por favor. Todos nós quase temos hoje um smartphone, poucos têm um celular que ainda não é um smartphone. Hoje, a gente com um device desse na mão, a gente tem mais poder de computação, olha só, do que os computadores que mandaram o homem para a Lua, os computadores da NASA que mandaram o homem para a Lua. Então, a gente com um pequeno device desse, a gente tem mais poder, é poder mesmo. Então, a gente tem muita informação aqui, óbvio que a gente sabe, ninguém aqui é poliana, tem informação, tem as tais das fake news que estão aí bombando por aí, mas tem uma parte muito boa também da gente conseguir pesquisar coisas aqui. Então, assim, eu acredito numa acomodação a longo prazo. Talvez a curto prazo a gente sofra bastante, então o Brasil vai precisar correr atrás da inovação, né? Sabe, Luazita, estou conectada também com toda essa questão de contexto de inovação. Acredito que a grande mudança não vai vir do poder público, das instituições. Como pesquisadora, eu tenho a sensação que vai vir das startups, do empreendedorismo social, da inclusão. E claro que a tecnologia, ela possibilita viralizar isso. Sim. Então, acredito que essa questão, André, pode estar, a solução dessa questão pode estar justamente no empreendedorismo social, através da tecnologia que possibilita uma educação viralizada. Talvez seja por aí, eu tenho a sensação que seja por aí. Sim, eu acho que vai ter um ajuste daqui a um tempo. Bom, vamos seguir, porque afinal de contas nós estamos aqui numa live para falar sobre os 4 paradigmas, né, que são essas macro tendências aí para o mundo do futuro. Até agora a gente estava contextualizando o mundo, tá, gente? Nós não entramos em paradigma nenhum até agora. A gente estava contextualizando o mundo, muito do que a gente falou, acho que vocês também já sabem, mas é importante a gente relembrar e passar esses dados. Mas agora acho que a gente entra já, dar um passo a mais, né, entrando em algo que é muito já o expertise da Sabina, que a gente vai trazer um paralelo entre 2 economias. Esse é um estudo que a Future Concept Lab, onde a Sabina foi sócia no Brasil, fez. Eles têm esse estudo, que é um estudo muito interessante, sobre a economia do olho e a economia da língua. Então, eu vou pedir aqui para a Sá fazer um paralelo entre o tipo de economia ou o comportamento, a relação do consumidor com o consumo na década de 80 e 90, e a gente dá um pulo depois para hoje em dia. Qual é a diferença? O que é a economia do olho e da língua, Sá? Vamos lá, gente. Esse é um estudo feito pela Future Concept Lab, do qual fui diretora. Na década de 80, a gente trabalhava com uma economia, por que do olho? Porque era uma economia da visibilidade, né? Era uma economia da imagem, da ostentação, do status, da grife, era super bacana sair todo logotipado. E a gente passa por uma economia que é a economia da língua, que é a economia da experiência e a economia da sensorialidade. Eu não vou entrar muito nesse tema, porque só isso daria uma outra live, mas vamos fazer? Vamos fazer. Vocês querem, gente? Economia do olho da língua? Nesse tema. Digam aí. Olha a Pretinha Basílio de Pirinópolis, que legal. Então, a ideia é que a gente passa de uma economia da visibilidade para uma economia da credibilidade, onde a transparência, a autenticidade e colaboração são muito importantes. Então, acho que a gente teve que fazer essa transposição. Acho que nós estamos agora dentro desse contexto, então, que a economia da língua, e a gente fala da língua porque tem o sabor, tem a experiência, né? Onde experienciar as coisas nos diz mais respeito do que aparentar as coisas. Exatamente. Que bom, acho que é um salto, inclusive, de consciência humana, né? Exatamente. Então, a gente agora, quando começa a entrar nos paradigmas, a gente já traz os paradigmas dentro desse contexto, que é o contexto, então, de economia da língua, que é a economia experimental, certo? Isso mesmo. Então, vamos lá. Agora, Sá, uma coisa acho que é importante, porque a maioria das pessoas que estão aí, acho que sempre nós escutamos muito mais falar em tendências do que em paradigmas. Então, para a gente contextualizar,
Qual é a diferença entre um paradigma e uma tendência? Então vamos lá, gente, que aí é importante vocês entenderem a importância e o peso dos paradigmas. Um paradigma é um novo direcionamento global do mercado e da sociedade, ou seja, uma modificação de um imaginário coletivo global. O paradigma, ele tem um núcleo de estabilidade muito grande, ou seja, ele tem uma durabilidade muito grande. Os paradigmas duram de hoje até 20 anos. Ou seja, esses quatro paradigmas que a gente vai falar hoje são grandes forças que vão durar nos próximos 20 anos. A diferença da tendência é que a gente pode ter um número enorme de tendências conversando com o mesmo paradigma. E as tendências, elas têm um núcleo de estabilidade menor, elas têm a durabilidade menor. Se a gente está falando de uma macro tendência, ela pode durar 5, 6 anos. Então, o paradigma, ele continua o mesmo. O que muda é a forma de se manifestar esse paradigma ao longo dos anos e a evolução desse mesmo paradigma. Então, ele pode evoluir e se manifestar de maneiras diferentes, mas ele continua a mesma coisa. Então, só para a gente contextualizar e deixar claro para todo mundo, a gente aqui está trazendo, são 4 grandes paradigmas, que então a gente está chamando dessas macro tendências, onde cabem várias outras tendências dentro, mas a gente vai olhar então para esses 4 nortes, como se fosse isso, certo? 4 forças. 4 forças. Esse estudo que a gente vai trazer para vocês é um estudo também da Future Concept Lab, né? Quando a gente daqui a pouco der os nomes desses títulos e quais são os valores que envolvem esses 4 paradigmas, a gente estava falando do olhar da Future Concept Lab e acho que a gente fica aqui no momento de honrar, inclusive, sua relação com eles, tá? Você contar um pouco como é que surgiram esses paradigmas e contar um pouco da relação da Future mesmo, né? Com o mercado de pesquisa. Sim, esses paradigmas são fruto de muitos anos de estudo, de pesquisa global. Como é que se faz essa pesquisa global? A gente tem uma rede, né, o Future Concept Lab tem uma rede de correspondentes, de caçadores de tendência, que ficam em várias cidades do mundo. São pesquisadores que olham 360 graus para o que está acontecendo na moda, no design, na arquitetura, na cultura, nas mídias, nas cidades, na sustentabilidade, nos bares, nos restaurantes, na produção cultural. A gente olha para tudo e compara esses padrões repetitivos. O que é que acontece no Brasil, no Japão, na China, na África, né? E a gente vai vendo quando algo se repete, quando existe um padrão repetitivo, a gente pode dizer que a gente está vendo uma tendência a se formar, né? Um paradigma, ele tem uma força maior. Então, a partir desses 29 anos de estudo da Future Concept Lab, que foi pioneira no mercado, porque quando a gente fala do mercado de tendências aqui no Brasil, ele é mais recente, tem 11, 12 anos, né? Os laboratórios, os institutos que surgiram aqui no Brasil. Então, foi um dos pioneiros mesmo a usar essa metodologia e com todos esses anos de bagagem, a gente pode afirmar que existem 4 forças. Obviamente, é um olhar, é uma visão, né? Mas a gente vê que existe um Zeitgeist, né? Essa palavra é uma palavra bastante usada em pesquisa de comportamento. O Zeitgeist é uma palavra em alemão que quer dizer o espírito do tempo, a índole do tempo. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, é como se a gente estivesse radiografando a alma do tempo, né, naquele momento, né? Qual que é a alma de 2018? Qual que é a alma dessa década? Então, a gente pode olhar de diferentes formas, num microcosmo ou num macrocosmo. Super legal. E acho bom também a gente lembrar, que daqui a pouco a gente já vai soltar os nomes desses paradigmas, gente, que esses nomes foram batizados pela Future Concept Lab, tá? Então, assim, se a gente olha outras casas, né, de pesquisa, talvez eles mudem o nome, considerem de uma maneira, mas no fundo estão falando sobre as mesmas coisas. É isso mesmo, Sá? É isso. Como a gente está pesquisando, radiografando a alma do tempo, por diferentes metodologias, a gente chega, obviamente, no que o nosso mundo está vibrando nesse momento, né? Então, cada instituto tem o seu método, mas a gente chega a resultados muito parecidos. Então, vamos lá. A gente já está com bastante gente acompanhando a gente, inclusive, olha, tem Igor Benavides aqui com a gente também. Eu vi passando mais gente, quem tem aqui, Adriana Duque está aqui também. Obrigada, tanta gente já mandando um oizinho. O André falou que a gente está linda, sabe? Obrigada, André. Já já a gente vai abrir mais também para as perguntas.
mas a gente vai então agora nomear para vocês os 4 paradigmas, tá? A gente vai falar o nome desses 4 paradigmas, primeiro em inglês, que é a origem desses nomes, e a gente já vai dando as traduções para o português, depois a gente mantém falando só em português, tá bom? Então vamos lá. O primeiro paradigma que a gente vai abrir aqui então para o questionamento se chama Crucial and Sustainable. Então, que é crucial e sustentável. Esse é o primeiro, tá? O segundo se chama Trust and Sharing, que seria, então, confiança e compartilhamento. Essa terceira força, o terceiro paradigma, é o Quick and Deep, ou então rápido e profundo. E o último, Unique and Universal, então, que é único e universal. Então, a gente começa agora em português, esses nomes em português, que vai ficar mais fácil da gente de falar a respeito, mas eu queria entender um pouquinho, sabe, por que sempre eles vêm em 2? São 2 nomes ou 2 valores envolvendo cada um desses paradigmas? Então, se a gente perceber, né, essas palavras, né, por exemplo, quick and deep, parece que são palavras opostas, né? Parece que são dimensões opostas. E os paradigmas, eles propõem justamente uma nova leitura de 2 cenários que aparentemente são opostos, né? Então, existe uma integração entre 2 dimensões que aparentemente são opostas, mas justamente o futuro, ele nos convida a integrar 2 dimensões. Então, agora a gente começa a falar sobre o Crucial and Sustainable, ou crucial e sustentável, que é o primeiro que a gente traz aqui para vocês. Crucial e sustentável. O sustentável já traz um link direto, né, com a palavra sustentabilidade, que eu acho que é uma palavra, um conceito que já vem sendo trabalhado há muitos anos, acho que ele já está sendo enraizado também, já é um termo muito funcional nos dias de hoje, mas ele é um termo que ele veio sofrendo algumas mudanças e alterações ao longo do tempo. Então, eu queria que você contextualizasse, quando a gente for falar daqui para frente em sustentável, que sustentabilidade é essa que a gente está falando hoje? É a mesma de 10, 20 anos atrás? Então, gente, isso é uma pergunta muito legal, porque aí dá para perceber bem a diferença entre paradigma e tendência. A sustentabilidade, ela nasceu como uma tendência. 20 anos atrás, tinha um grupo de pessoas pensando à frente do seu tempo e pensava na sustentabilidade em termos ecológicos. Tanto é que a gente falava dos ecochatos. Não sei quem lembra, né? Era uma coisa que tinha a ver com o ambiente, com a ecologia. Com o passar dos anos e com todo o contexto de mundo, a sustentabilidade ela deixou de ser uma tendência e ela passou a ser um paradigma. Ou seja, algo que é condição sine qua non para a abertura de qualquer negócio, para qualquer startup, para qualquer organização, instituição, pessoas, relações. E hoje a gente não pensa mais na sustentabilidade só em termos ecológicos. É uma sustentabilidade de 360 graus, sustentabilidade de relações. Né? É a tua relação com você mesmo também, se ela é sustentável ou não, né? Claro, cada vez mais, né, o autoconhecimento, por exemplo. Não existe outra forma de eu botar meu propósito em ação se eu não me conheço. Né? Então, isso é ser sustentável, né? Ou, por exemplo, eu sou líder de uma empresa. Como é que chega meu funcionário? Será que ele está com algum problema em casa? Isso é ser sustentável, ter relações sustentáveis, né? E tem uma dimensão muito interessante hoje da sustentabilidade, que é um novo link entre ética e estética. Porque há 20 anos atrás, a sustentabilidade tinha uma estética pauperista, feia. Então, se você fosse comprar algum produto sustentável, provavelmente era uma coisa meio, mais ou menos, que não era tão agradável aos olhos. E hoje existe uma intersecção muito interessante entre essas 2 dimensões, e hoje a gente tem uma sustentabilidade criativa, bonita. Aliás, eu acho que são as embalagens mais bonitas, os produtos orgânicos, sustentáveis, a gente mesmo em termos de maquiagem, ou mesmo produtos para cabelo, se a gente olhar, eles estão muito lindos mesmo, né? Quase que você compra com um pouco dos olhos. Aí a gente volta para a economia do olho, mas no fundo ele tem outros, porque ele te propicia experienciar algo muito novo, né? E que tem tá dentro desse paradigma da sustentabilidade, né, Sá? Eu não sei se vocês sabem, mas estética, né? Porque tem essa junção da ética com a estética. Estética vem do grego, sim. A ístese. E a ístese é sensação. Sim. Então, quando algo é belo, ele não é simplesmente belo. Ele causa uma sensação boa, né? Então, você compra também
a partir dessa sensação do belo, né? É isso aí. A gente trouxe também aqui para vocês, gente, uma pesquisa aqui da Global Footprint Network, né, Sá? A gente está aqui na sua próxima página, que eu acho que é muito importante, falando sobre o quanto os recursos naturais estão esgotados já. Se você quiser passar, porque acho que é uma pesquisa que você trouxe, Sá, eu acho bem interessante passar esses dados e compartilhar. Então, eu também escrevi um texto recentemente, fiquei muito alarmada, né, impactada com esse dado, que esse ano, justamente esse ano de 2018, mais precisamente no dia 1º de agosto, ou seja, recentemente, esse ano foi considerado pela Global Footprint Network, que é uma ONG, o dia da sobrecarga da Terra. Isso quer dizer que em 212 dias de 2018, a gente consumiu, os 2,4 bilhões de habitantes no planeta Terra esgotaram os recursos naturais de comida, água, fibra, solo, madeira, disponíveis para todo o ano, para os 365 dias do ano. Isso quer dizer que a humanidade está em dívida com a natureza. A gente está consumindo muito mais do que a gente é capaz então, de gerar, um pouco isso, né? Vai falar, como é que tem comida ainda, tem luz, tem todas essas coisas, mas isso é uma previsão que eles fazem e a gente está gastando dos próximos anos. É isso que quer dizer, sabe? Exatamente. E aí eu conecto justamente a outra palavra, que é o crucial. Sim. Ou seja, a sustentabilidade ela é uma sustentabilidade crucial. Ela é essencial. A gente não pode deixar de olhar. Ela tem uma emergência hoje, né? Sim. Então, o que vamos fazer, não só pela Terra, né? Não só pelo nosso planeta, mas nas nossas relações. Sim. Porque as relações também estão bem desconectadas, né? A gente tem dados super alarmantes, por exemplo, de um índice de suicídio entre jovens. Sim. A gente tem pela primeira vez depressão infantil. De falta de sentido na existência. Exatamente. Isso é alarmante para a gente pensar em relação ao jovem e, como a gente falou, é a sustentabilidade inclusive interna, você com o seu self, você com a sua essência. É legal vocês compartilharem um pouco do que vocês pensam também, se vocês também acham que a sustentabilidade de 360 graus é algo crucial, que é um valor que está totalmente associado dentro desse paradigma. Para quem ouviu, teve gente que entrou agora, a gente está falando do primeiro paradigma, que é o crucial e sustentável, dos valores que andam juntos, e a gente está abordando a sustentabilidade como algo necessário de 360 graus, não mais só a sustentabilidade em relação do homem com a natureza, né? Desculpa, acho que você ia colocar mais uma coisa importante aqui. Não, eu acho, e tem um case bem legal, né? Acho que mostra essa nova cara da sustentabilidade, né? Para a gente tangibilizar, né? O que é essa nova sustentabilidade, né? A Adidas, ela fez um produto muito legal, né? Nos últimos anos, ela tem trabalhado com reciclagem de lixo dos oceanos e ela tem feito alguns produtos, alguns tênis. Todos, eles têm pouquíssimo outro material, quase 100% feito de material reciclado, né? De lixo reciclado, né? E eles anunciaram, né? Eu vi, parece que em 2017 a Adidas vendeu 1 milhão de pares, né? Mas a Adidas acabou de anunciar que até 2024 todos os produtos, não apenas os calçados, vão conter plástico reciclado. Né? Então, acho que tem uma mudança mesmo de uma consciência global, né? E isso vai começar a mudar as nossas relações interpessoais, com o consumo, com o trabalho. Como é que a gente vai para o nosso trabalho, né? Será que a gente vai pegar o carro? A gente vai pegar uma bike, né? Então, é um tema que vai impactar a nossa vida de uma maneira muito... E eu acho que até nas pequenas coisas, né? Sabe? Qual é a roupa que a gente usa, qual é o shampoo que a gente usa, quais são os ingredientes que estão dentro dele, qual é a comida que a gente escolhe colocar na mesa, até porque hoje em dia a gente tem muito mais informação sobre aquilo que nos cerca. Então, assim, acho que até uma reflexão, vocês podem comentar por aí, quais são os impactos, né? E são impactos também muito positivos, porque a gente passa também porque conhecimento é poder. Como a gente falou do device, da gente estar com um celular na mão que tem um poder de informação absurda, é a gente saber também o que a gente está fazendo em relação ao meio ambiente, a gente, as nossas relações de trabalho e tudo mais. Tem um dado muito interessante, esses dias eu estava vendo um programa na Globo News e eu fiquei bem feliz, ele era um programa que falava, não sei quem assistiu também, sobre os carros elétricos, né? Eles trouxeram vários dados extremamente interessantes que eu não fazia a menor ideia, sabe? Por exemplo, gente, eles trouxeram que o motor de um carro elétrico, ele tem aproximadamente 50 peças. Em contraponto ao motor de um carro a combustível que tem 500. Então, você imagina 500 peças
para a gente quebrar, repor, fazer manutenção, versus 50. Então, ele consegue ser muito mais leve, ele é muito mais prático, os carros conseguem ser menores, e por ser mais leve, enfim, tem muito menos gasto, e também eles têm uma, como é que se diz, autonomia já quase parecida com a autonomia dos carros a combustível, e são muito mais baratos. Eles estavam falando que a diferença de valor de um caminhão a combustível para um caminhão elétrico é de aproximadamente 30% do valor abaixo para o elétrico. Então, são mais baratos, inclusive, e não causam ruído, aqueles barulhos que deixam a gente maluco no meio do trânsito. E tem mais um dado super interessante. Tem vários países do mundo que já deram um checkmate para essa história e falaram não, chegaram para as montadoras, para as fábricas, você tem data para parar de produzir os carros movidos a combustível. Eu trouxe até aqui uns dados para vocês, gente, do G1, que olha só, dentro de uma década, por exemplo, a Noruega promete ser uma das nações com um ar mais puro do planeta. Olha que legal, né? Você tem isso como um propósito de uma nação, né? Então, segundo a imprensa local, o Parlamento Nacional trabalha nessa medida para que até 2025 automóveis a gasolina sejam banidos e tenham sua venda proibida. A Índia, ela quer se livrar dos motores a combustão até 2030. O Reino Unido diz que vai proibir a venda dos carros movidos a gasolina e a diesel até 2040. Se a gente pegar essa é uma matéria de 2017, e depois dessa matéria, outros países já aderiam à lista, como, por exemplo, a Alemanha, a China aderiu, a Holanda também. A gente não sabe quando isso tudo vai ser fato, mas acho que a gente vai ter, assim, já um mundo muito mais sustentável daqui a um tempo, pelo menos nesse quesito dos combustíveis, né? E quem sabe resolver um pouco dos conflitos lá no meio do Oriente Médio, né, gente? O que vocês acham? Eu acho legal para a gente um pouco ir finalizando, né, esse paradigma, dizer que esse paradigma, ele tem uma emergência hoje por conta da fragmentação que o ser humano começou a ter desde a Revolução Industrial. Desde a Revolução Industrial aconteceu algo que o ser humano começou a produzir em maior quantidade, então teve um excesso, né, de produção, e pela primeira vez a gente começou a poluir o meio ambiente. E até hoje a gente tem uma herança dessa Revolução Industrial. Então, pela primeira vez, né, o ser humano começou a se fragmentar da sua conexão com ele mesmo, da sua conexão com o outro e da sua conexão com o mundo, com o meio. Em algum momento, o ser humano achou que ele não era parte da natureza. Então, esse novo paradigma do crucial e sustentável, ele resgata uma dimensão de uma integração, novamente, do ser humano com ele, com o outro, das relações e com o todo. E é muito bonito, né? Porque é quase como se fosse uma nova consciência coletiva mesmo, emergindo, né? Através das marcas, das organizações, a gente está vendo muitos produtos, serviços que vão nessa direção. Então, ainda que não seja um planeta totalmente sustentável, a gente vê que aos poucos está emergindo essa nova consciência. Então, eu acho que esse é um paradigma super importante. Não sei como é que vocês estão sentindo esse paradigma aí. No fundo, ele resgata muito da nossa humanidade mesmo, porque quando a gente se reconecta de novo com a nossa essência, fica muito mais fácil a gente se conectar com o outro, porque essa conexão vai ser a partir de uma verdade, de uma sustentabilidade mais relevante, porque eu estou sendo verdadeiro e autêntico na relação com você. Obviamente, quando você olha para o meio, você também quer reproduzir esse tipo de relação sustentável e verdadeira, que é super crucial. Então, acho que você tem toda a formatação de um círculo muito mais virtuoso em todas as relações. E eu acho que isso tem muito a ver com um pensamento mais sistêmico, integral. Tem muito da teoria, para quem gosta de ler Ken Wilber, ou gosta dele, aqueles que curtirem o Ken Wilber, façam um joinha aí. Acho que pode ser até mote de uma próxima live, mas acho que o ser humano está se aproximando cada vez mais, que bom, de uma consciência mais integral, menos fragmentada, e como você diz, aquela consciência que nós rompemos com a gente, com o outro e com o meio. Então, acho que a gente está coroando de um jeito muito bonito, né? Esse primeiro paradigma. Tá feliz? Tá? Super, tô assim, adorando a minha primeira live, gente. Eu falei isso no começo, quem está chegando agora.
É a primeira, eu já fui entrevistada, mas é a primeira vez que eu faço. Então, eu estou me acostumando com o meio aí virtual, né? Eu queria ver as carinhas, mas tudo bem, né? O Dan vai falando pra gente quem está aí na nossa audiência. Olha, eu confesso que para quem está acostumado a dar palestra, fazer, enfim, esses encontros muito mais presenciais, é super difícil essa relação de vocês estão aí nesse mundo virtual. Então, por favor, escrevam para a gente, perguntem. Acho que nesse momento a gente tem um momento de interatividade. Não sei se teve alguma questão, algum comentário importante sobre esse primeiro paradigma que é o crucial e sustentável para quem está entrando agora, tá? Eu acho que tiveram mais comentários do que perguntas. Tem algum aqui para a gente compartilhar? O André Luiz Teixeira falou para vocês assim, ó, essa sustentabilidade hoje se traduz em ecologia profunda. Ó, que lindo. Ecologia profunda. A Adriana Duque falou que toda criação é criada duas vezes, no mundo mental e material. Somos a causa, tudo que está fora é o efeito. Super lindo, assim, ó, gente. Preparar o outro a despertar a consciência tornará mais simples todas as adaptações. Nossa, que lindos os comentários, super obrigada. Eu acho que os paradigmas, a partir do momento que você toma a ciência que isso é um paradigma, é legal você olhar mesmo, observar qual é a sua relação com ele, né? Então, até que ponto suas relações com você, com o outro, com o meio, são de verdade sustentáveis, né? E lembrar que isso é um norte, é uma grande força para o futuro. Então, quanto menos elas forem sustentáveis, mais longe você vai estar dessa grande força que está orientando para esse mundo novo, tá certo, Sá? Exatamente, né? Justamente os paradigmas é que para a gente possa, para que as marcas, empresas, indivíduos, startups, quem está criando qualquer projeto, possa pensar já alinhado com esse novo mundo. O novo mundo pede que a gente crie coisas a partir da nova sustentabilidade 360. Legal também, já que você falou de empresa, sabe, a gente comentar que obviamente que isso é uma live, ela tem um tempo específico. A gente está trazendo temas bem abertos para que possam, sabe, caber em todos os que estão participando, mas claro, é lógico que se você tem um grupo, se você é de uma empresa, se você trabalha numa marca, que você quer ouvir mais, com mais detalhes, todos esses assuntos, a gente pode ir até você, inclusive estudando e levando cases muito próximos daqueles, né, do teu universo de trabalho, tá? Vamos para o próximo paradigma, que é super também importante. A gente está indo então para o segundo, que é o Trust and Sharing, que a gente falou para quem não estava antes, né, no começo mais da live, que é o confiança e compartilhamento, tá? Bom, gente, é fato para todo mundo, é que nós já estamos vivendo no mundo do compartilhamento, né? Independe o quanto você você faz uso desse compartilhamento, o quanto ele já existe na cidade onde você mora, porque a gente sabe que nessa live tem gente de vários cantos do Brasil, mas o fato é que as pessoas estão compartilhando espaços, estão compartilhando serviços. Acho que o Uber, é claro, Cabify, é claro, que é um similar, não, um concorrente, o Airbnb, o WhatsApp, o Waze, tantas tecnologias estão aí para isso. Então, assim, a gente querendo ou não, o mundo está arrumando, é um grande paradigma, esse paradigma do compartilhamento. Agora, tem uma coisa que é interessante, que a gente vê essa palavra que é a confiança, que é o trust. Exato. E eu queria saber de você, Sá, qual é o casamento, qual é o beijo, né? Onde elas se encontram, a confiança e o compartilhamento? Por que elas caminham juntas dentro desse grande paradigma? Então, gente, quando a gente fala compartilhamento, é importante lembrar que nós, indivíduos, somos hoje a mídia. A nossa voz tem um eco muito grande, ela tem o poder de viralizar. Então, seja como indivíduo, seja como organização, marcas, é muito importante fazer esse compartilhamento a partir de uma premissa da confiança, da transparência, da autenticidade. Porque imagine você viralizar algo que não tenha como premissa a transparência e a autenticidade. Então, o casamento é justamente esse. O compartilhamento, tanto no território virtual quanto no território real, a partir da premissa da transparência, da autenticidade, né? Dessa base de confiança. É importante a gente dizer que o compartilhamento, ele no nosso mundo hoje não existe mais o virtual e o real. Para as novas gerações é uma coisa só, inclusive para nós. Um potencializa o outro, né? O território real potencializa o território virtual e vice-versa. Você pode explicar melhor, só dar um exemplo mais concreto? Claro, por exemplo, todos nós aqui na cidade de São Paulo usamos o Waze. Né? Quando a gente usa o Waze,
qual que é a base da ferramenta do Waze? Confiança. Qual que é a outra base? Compartilhamento de dados. Quanto mais compartilhamento houver, melhor fica o sistema. E eu, de maneira real, quando há esse compartilhamento e o Waze, o sistema me diz assim, muda a rota, porque ali tem trânsito, eu, no território real, na minha vida real, eu mudo de fato a rota. Então, não é que eu tenho um compartilhamento virtual. Compartilhamento virtual, ele serve para que eu me empodere, ou seja, para que eu melhore a minha qualidade de vida no real, né? Então, esses dois territórios, eles são territórios casados, né? E essa noção de compartilhamento, ela está mudando todo tipo de relação. A relação com o nosso trabalho, a relação entre as pessoas, a relação com a cidade, a relação com os aparelhos tecnológicos, com tudo, né? Compartilhamento hoje é a base, né? Uma palavra-chave muito importante, né? A gente passa, né, de um paradigma da posse para um paradigma do acesso. Quanto mais a gente compartilha, melhor fica. Mas você acessa coisas que você, por exemplo, não teria a menor capacidade se esses acessos não tivessem permitidos, né, sabe? Exatamente. Como, por exemplo, lá no Airbnb, você um dia na sua vida resolve dormir num castelo. Quanto que a gente poderia comprar um castelo? Mas, de repente, um dia na sua vida, se você economiza bastante, você pode dormir uma noite lá. E é porque é uma propriedade privada de alguém que resolveu abrir para o compartilhamento. Então, o mundo, ele ganha um outro contorno muito mais divertido, muito mais inclusivo também, né, sabe? Totalmente. Inclusive, no mundo do luxo, nas marcas de luxo, né, o luxo era sempre uma coisa para poucos, né? Poucos tinham acesso a esse mundo. Você imagina que hoje a gente pode aceder a esse mundo simplesmente alugando. Sim. Uma peça de luxo, você usa... Você se sente bem naquela noite, naquele momento, depois você devolve e outra pessoa usa, sim, né? E isso tem a ver, tem uma relação com a sustentabilidade, claro. Né? Então, vocês percebem que tem um entrelaçamento, sim, entre os paradigmas, né? Aqui a gente, de maneira didática, a gente está apresentando 1, 2, 3, 4, mas, de alguma forma, eles se entrelaçam, né? Então, quando você faz uso de uma peça, né, através do compartilhamento e devolve, você também está potencializando a questão da sustentabilidade. Tem uma coisa muito interessante, né? Porque se a gente lembrar, acho que todos nós passamos por isso, né? Vamos pensar no universo das nossas férias há muitos anos atrás, né? A gente às vezes abria lá o guia 4 rodas, lembra? Total. E a gente tinha aquelas folhas em PB, só com escritos, não tinha nem foto, né? E você escolhia lá uma hospedagem, um hotel, uma pousada, pela categoria, ou um pouco do descritivo, e você ia até lá e passava as suas férias. Hoje em dia, depois a gente teve o book, obrigada, Deu tá avisando a gente sobre o horário, a gente está ligadinho aqui. Tá faltando aí para a gente terminar ainda meia hora, 40 minutinhos. Então dá tempo da gente passar os dois próximos paradigmas. Então, assim, interessante porque hoje, depois veio o Booking, por exemplo, que é uma ferramenta onde você consegue escolher algo com base nas opiniões de pessoas que passaram por aquele lugar e que vão te dando online como aquele lugar está. Se os chuveiros estão quentes, se a cama está boa, se tem estacionamento mesmo ou se aquilo é só uma propaganda. Então, foi bom porque todos esses lugares e ambientes comerciais tiveram que se, né, ajustar para realmente entregarem aquilo que estavam prometendo. Depois, com acesso agora ao ingresso do Airbnb, muda mais uma vez, o que fica mais interessante de novo. Porque nós, os hóspedes, também somos avaliados. E claro, isso muda tudo nas relações. Por isso a confiança. Por isso a confiança. E olha que interessante. Antigamente, a gente ia buscar, por exemplo, a gente buscava um hotel, um estabelecimento ou um restaurante, a gente ia olhar aquilo que o restaurante, o hotel, estavam falando, comentando sobre eles mesmos. Sim, né? Hoje, quando a gente vai no TripAdvisor, a gente vai no Airbnb, a gente vai olhar a experiência que o consumidor teve com aquele estabelecimento. A economia da língua. Exatamente. A gente está ligado na experiência real, né, das pessoas, né? E como essas pessoas viveram aquela experiência. E aí vem a confiança, né? A gente confia naquele que experimentou, que teve a experiência real com o estabelecimento. E que você não conhece, que às vezes mora em outro lugar do planeta, mas que ele vivenciou algo e está compartilhando aquilo com você. Isso é muito, muito, muito legal. E a gente acha que também faz essa conexão de que a tecnologia, no fundo, está aproximando um pouco algumas relações em SA. Porque
porque está permitindo que os humanos também ingressem com suas opiniões e também ajudem para que esse mundo fique mais transparente, mais verdadeiro também, né? Mais confiável também, né? Não, claro, isso tudo tem a ver com a tal da transparência involuntária, né? Com a autenticidade. Então, não é mais possível, né, você ter uma publicidade persuasiva. Eu dizer alguma coisa na minha mensagem de comunicação, mas aí quando eu tenho uma experiência com produto, com serviço, eu tenho uma experiência completamente diferente. Não é mais possível isso, né? Antigamente, década de 80 ali, a gente tinha muita coisa ligada a uma comunicação persuasiva. Sim. Hoje, o que a gente faz? A gente posta ali e começa a detonar a marca, né? Sim. Então, a gente diz que uma marca ela pode se construir ou se destruir através de um comentário, né? Então, por isso que eu digo que as pessoas hoje são a própria mídia. Né? Então, compartilhamento nesse sentido é muito importante. Entrando nesse assunto aí, o André Luiz também deixou uma pergunta, que é polêmica, mas o André está participando muito. Compartilhar com vocês, que é o seguinte, o compartilhamento de fakes indiscriminadamente não seria uma quebra nessa confiança ou seria uma confiança cega? André, você está com umas perguntas boas hoje, hein, meu caro? E antes de vocês responderem, vou só deixar também aqui o comentário da Lê, falando que as relações humanas terão que evoluir porque a economia de compartilhamento é uma viagem sem volta. Exatamente. Alessandra Mazini. Oi, Ale, tudo bem? Obrigada por você estar com a gente também. Sá, você quer começar a responder? Eu não sei nem se é uma resposta, né? Eu acho que eu concordo com tudo que foi dito, né? E sobre as fake news, a questão é a gente ver da onde está vindo a informação. Sim. Né? Então, acho que esse é o ponto, né? A informação está vindo de uma fonte confiável e aí que entra novamente a questão da confiança, né? Obviamente, tenta se espalhar, né? Esse espalhar de informações, ele gera muita confusão, mas justamente o paradigma diz que a gente tem que compartilhar e tem que ter outra dimensão da confiança. Então, como é que eu faço para checar se essa informação é verdadeira ou não? Olhando a fonte. A fonte é confiável? Então, a informação é confiável. Né? Então, acho que tem essa relação de confiança, de checagem da informação através da fonte. Eu acho que todos esses paradigmas, eles estão aí, eu acho que eles apontam, né, como a Sá falou no começo, são grandes forças que apontam para esse mundo novo. Mas é claro, né, gente, eu acho que aqui pela lista de quem... Oi, Thiago também entrou, pela lista de quem está participando, acho que todo mundo também é ligado, né, no desenvolvimento da consciência humana e uma série de outras coisas. Nem todos estão no mesmo nível de consciência, nesse mesmo momento coexistindo. Pelo contrário, não só gerações diferentes, e acho que a vez que a gente conhece na história, que o maior número de gerações coexistem, não só no mercado de trabalho, mas também, né, no mundo como um todo, e também acho que o maior número de consciências em desenvolvimento. Então, a gente não tem todos dentro do mesmo nível de consciência, isso sim, com essa ferramenta potente do Trust and Sharing, eu acho que tem aí um pouco de bagunça. Mas eu acho que para onde aponta? Aponta para uma transparência, aponta para uma verdade. A gente hoje consegue saber muito mais do que é verdadeiro, o que é falso, do que a gente conseguia antes. Então, é um paradigma que aponta para o futuro. Vamos lá, que o tempo está passando, e a gente vai agora, então, para o nosso terceiro paradigma, que é o Quick and Deep, para quem não estava no começo, ou então nosso nome aqui em português, rápido e profundo, tá? Isso mesmo. Eu acho que a gente já trazendo sobre essa rapidez, é fato também para todo mundo, né, Sá? Acho que todos nós temos aquela sensação que a gente fala, nossa, o que aconteceram com as minhas horas? As minhas 24 horas estão virando 16. Isso é um sentimento que cada vez fica mais latente em todos nós, o que está acontecendo com o nosso tempo, afinal. Que tempo é esse? Qual é a qualidade desse tempo? Então, aí eu jogo para você, Sá, porque aqui a gente tem duas palavras que parecem duas antíteses. Só assim, rápido e profundo. Como é que essas duas também, esses dois contextos coexistem dentro desse mesmo paradigma? Então, justamente, esse novo paradigma é juntar essas duas dimensões que parecem dimensões opostas. Que é a dimensão da rapidez, da velocidade, da efemeridade, ou seja, as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas querem as coisas rápido, cada vez mais emergenciais, porém, sem perder a profundidade da experiência, a densidade da experiência, a memorabilidade da experiência. E aí a gente vê algumas coisas super interessantes acontecendo nesse sentido, né? Por exemplo, o surgimento dos food trucks,
né? Os food trucks, eu gosto muito desse exemplo, porque eles têm um modelo que é móvel, ou seja, ligado nessa coisa da mobilidade, né? As pessoas cada vez mais são nômades. Você percebe quem está fazendo a comida, né? Você tem um chefe ali na sua frente, ou seja, tem a questão da transparência, você conhece quem está fazendo, é acessível, tem um preço justo e tem uma rapidez ali, né? Então, tem uma profundidade de experiência e uma acessibilidade e tem uma densidade, uma memorabilidade de experiência. Acho que é um exemplo bom para a gente tangibilizar o Quick and Deep. Uma dimensão importante do Quick and Deep, como a Zita falou, é justamente o tempo. O grande luxo do nosso tempo é o tempo. Né? O tempo é o nosso grande luxo, porque as pessoas realmente estão sem tempo. Então, aí eu trago uma visão um pouco dos gregos, né, que separavam o tempo de duas maneiras, que era o cronos, né, que era o tempo cronológico, ou seja, a passagem do tempo no relógio, e o kairos, que era a qualidade do tempo, que tem a ver com a profundidade e com a qualidade. Então, o deepness, né, a profundidade tem a ver com o kairos e não com o cronos. Mas como é que a gente junta kairos e cronos, né? Ou seja, como que essa dimensão se une? Então a gente começa a ver já experiências muito profundas e acessíveis. Toda essa história, por exemplo, os cafés gourmets, os cafés, né? Uma xícara de café acessível, né? Que é acessível a quase todo mundo, né? Imagine compartilhar uma xícara de café com um amigo. Tem uma rapidez, tem uma acessibilidade, tem uma profundidade de experiência. Né? E ainda a gente tem os cafés que são gourmets, que tem uma origem, que tem uma história, né? Então, aquilo tem um conhecimento embutido dentro daquela experiência. Então, é aí que a gente vê a junção desses dois paradigmas, dessas duas dimensões, desculpa. E é muito interessante, porque a gente vai vendo, eu não sei, cada um acho que entrou na live num tempo diferente, a gente já está no nosso terceiro paradigma, mas a gente vê um entrelaçamento, como a gente disse um pouquinho antes, entre todos eles, né, Sá? Você começa a ver, por exemplo, e todos eles também dentro do que a gente chamou no começo da economia da língua, que a gente está nesse momento como contexto de mundo dentro de uma economia que é a economia do experienciar. E se a gente perceber, todos esses paradigmas, eles estão muito norteados com isso, né? Esse do rápido e profundo tem totalmente sintonia com isso, que é você provar, você ter algo rápido, mas que ao mesmo tempo leve você para uma abertura dos 5 sentidos, ou que você possa degustar uma coisa muito diferente. Eu acho que todos esses, eu acho que até esse raio gourmetizador que a gente fala, que ficou muito na moda de um tempo para cá, ele é quase que um protótipo, ele é muito perfeito para a gente encaixar dentro dessa economia da língua, né? E de muitos desses paradigmas, inclusive, né, Sam? Então, aí sobre isso, acho que entra muito, você falou do gourmet, da questão do gourmet, entra muito a gastronomia e a moda. Sim. Se a gente pensar, né, a moda nos últimos anos, ela trabalhou sob a dimensão da rapidez. Por isso que a gente tem o quê? O fast fashion, né? O que acontece com o fast fashion? A gente tem roupas novas toda semana, a gente tem preços convidativos, só que quando a gente vai ter a experiência no local, a gente, de repente, não tem um serviço tão legal, uma atendente, o provador está desorganizado. Então, a experiência, ela não é profunda. Então, justamente, a questionamento para a moda é como unir, né, o fast com o deep, né? A mesma coisa aconteceu com as companhias aéreas low cost, né? O que aconteceu com as companhias aéreas? Tudo ficou barato, acessível, né? Online, não sei o quê, tudo rápido. Mas quantos de nós tiveram já uma experiência não tão positiva com essa questão da rapidez? Então, o futuro é juntar essas duas dimensões. Sim, eu acho que tudo isso é super importante. Vamos ver se o pessoal também está compartilhando mais questões aí com a gente. Deixa eu ver quem que está entrando aqui. Aê, Tiagão, obrigada também por todos os comentários que você está fazendo. O Thiago que está comentando aqui agora, fez recentemente com a gente uma live falando sobre liderança, uma liderança já orientada, tá? Também para esse novo mundo, uma liderança que tem um olhar muito mais profundo em cima da relação das pessoas, que tem a ver com o sustainable, né? Um dos nossos aqui paradigmas. Para quem quiser, essa live tá na página do Humans Can Fly, pode acessar, né, Thiago? Foi muito bacana e a gente se baseou para fazer essa live num livro
chamado Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek. Então, foi a nossa primeira live, agora nós estamos na segunda, e a gente não vai parar, né, Sá? Já tem vários outros temas escolhidos. Bom, pessoal, Dan, tem alguma coisa que você queira colocar nesse momento, que a gente vai passar para o próximo paradigma, que é o último? Acho legal vocês entrarem nele, depois eu vejo o que... Tá bom. Então, vamos passando aqui para o nosso último paradigma. Eu considero esse paradigma um dos paradigmas mais bonitos, acho que você também, né, Sá? Lembrando que a gente trabalhou bastante todos esses paradigmas juntas num grande projeto que nos uniu há bastante tempo atrás, que foi um projeto de pesquisa super interessante e ele me tocou muito. Então, para a gente abrir o campo para esse último paradigma, que ele é o único e universal, ou unique and universal, eu trouxe aqui uma frase que a gente postou recentemente no nosso Instagram, e que eu acho que ela dá bem o tom do que a gente tem para dizer, tá? Então, olha só, pessoal, a frase é o seguinte: a busca pela humanidade pressupõe a recuperação da unidade na separatividade. Então, eu acho que essa frase, a busca pela humanidade pressupõe a recuperação da unidade na separatividade, ela é um bom abrir-alas para o nosso último paradigma, que é essa nossa última grande força que nos norteia para esse mundo novo que está aí emergindo. Sai com você. Então, vamos lá, né? O único universal fala de como podemos manter um caráter único, uma identidade, algo que seja nosso, que seja vocacional, que tenha a ver com os nossos talentos, que tenha a ver com uma identidade local, né? Pode ser de um país, de uma região, pode ser um talento de um indivíduo, né? Então, ele está tanto ligado a país, regiões, pessoas, né? Como manter uma identidade única, e é justamente esse único que tem o poder de se universalizar. Num mundo tão líquido, num mundo onde as fronteiras estão tão abertas, onde está tudo tão globalizado, onde tudo chega em todos os lugares, tudo fica muito homogêneo. Então, cada vez mais há um desejo emergente, né, da sociedade, do mercado, de algo que mantenha a sua identidade, do seu DNA, aquilo que é a sua essência mesmo. Você sabe que eu queria fazer um comentário, que queria abrir um parênteses. Acho que quase todos que estão aí conhecem um pouco da minha história com o Dan. A gente, entre 2011 e 2013, a gente fez uma volta ao mundo, pesquisando o que motiva as pessoas, e a gente teve a sorte de conhecer, nessa viagem, 28 países dos 5 continentes, né? E conforme a gente foi caminhando, e a gente foi para cantos que a gente nunca pensou que fôssemos estar no mundo, né? Por exemplo, o Laos, o Camboja, todo o sul da Ásia, um pouco de África e tudo mais, a gente começou a perceber uma coisa muito interessante. A gente olhava, né, dentro de ambientes ou de culturas que eram muito típicas, que tinham um DNA muito típico há um tempo, que a gente viu historicamente, como o Vietnã, por exemplo. Então, a gente via uma ruptura muito visível entre as gerações mais velhas, que usavam todos aqueles trajes, as roupas, o chapéuzinho, tipo de indumentária, e as gerações mais jovens, que todo mundo queria usar calça jeans e camiseta. Queria se vestir, eles querem se vestir de uma maneira mais ocidental. E conforme a gente foi correndo o mundo, a gente foi vendo que isso era um ponto que unia todos os lugares. Todos os jovens queriam escutar as mesmas músicas, queriam se vestir com calça jeans, com tênis, com uma camiseta, enfim, colocar um Nike, enquanto, né, seus pais ou avós ainda tinham resquícios dessas culturas, que eram culturas, inclusive, muito lindas e muito ricas. Eu e o Dan, uma hora a gente se perguntou, gente, o que vai acontecer daqui a um tempo? Será que todos esses vestuários, essas culturas só vão poder ser observadas a partir de um museu? E aí a gente não sabia se a gente ficava triste ou feliz, porque, por um lado, lindo que estamos nos globalizando, ficando mais próximos, mais únicos, mais universais, perdão. Mas onde que está a unidade, né? A sua característica singular dentro disso tudo? Isso gerou uma preocupação. Então, ao mesmo tempo que legal, né? Estamos aparentemente todos mais próximos, e a gente viu visivelmente uma ruptura, e acho que são poucos os anos que a gente tem pela frente para a gente notar essas culturas, talvez com essa, visivelmente, de um jeito muito mais único e singular, né? Então, Azita, você traz um tema muito interessante, que é como manter uma característica, por exemplo, local, né, de uma identidade de um país, de uma região, de uma cultura, sem que isso seja folclórico. Sim. E é justamente esse a transposição desse paradigma
que é falar sobre identidade sem ser uma coisa tradicional, sem ser uma coisa folclórica ou estereotípica, né? Então, a gente vê, por exemplo, marcas, né? Bom, todo mundo conhece a Havaianas. A Havaianas acho que é um exemplo muito tangível do único e universal, que é uma marca brasileira, que manteve as suas características. Todo mundo sabe que tem uma brasilidade ali, inclusive a cultura da empresa, né? A essência da marca é a brasilidade. Só que ela conversa, ela tem uma linguagem que é contemporânea, ela tem uma linguagem que é universal. Sim. E um estrangeiro, quando compra esse produto, não compra simplesmente um chinelo de dedo, compra todo o imaginário que vem de Brasil através daquele produto, né? E aqui eu queria entrar numa vertente, na realidade, do único universal, que tem a ver com a diversidade, com essa tendência, né, emergente também, que fala sobre a diversidade, sobre vários pontos de vista. Isso é lindo, né? E a gente tem que falar, tá no momento, inclusive, que precisa se falar mesmo, né, Sal? Você. Então, a diversidade hoje, ela não é mais um tema de nicho, né? Não é mais um tema de minorias, não é um tema de discussões fechadas de grupos, é um tema super importante e relevante para a nossa sociedade, e inclusive para as empresas poderem estar mais perto e conversarem mais perto com as pessoas, com o seu consumidor. Porque as novas gerações, são gerações, né, a geração Y, a geração Z, são gerações que têm uma consciência maior dessa diversidade. Então, toda a questão do empoderamento feminino, toda a questão dos novos sêniors, toda a questão dos refugiados, dos imigrantes, das diferenças de gênero, tudo isso entra dentro desse tema grande que é a diversidade. Não é mais possível tapar os olhos para essa realidade. Eu acho que puxando um gancho que você trouxe aí, Sá, que é o gancho do feminismo, né? Eu acho que o feminismo já é algo, um mote de bastante discussão e muito trabalhado desde o final dos anos 60, quando as primeiras mulheres queimaram seus sutiãs no meio das ruas. Então, acho que a gente vem tratando desse feminismo desde essa época, mas ele, assim como a sustentabilidade, ele também tem uma releitura. Como é que a gente pode tratar do feminismo hoje? Qual é a diferença desse feminismo para o do final dos anos 60? Então, hoje tem uma tendência, né, do feminismo que chama #feminism, ou seja, o #feminismo. A conversação sobre o feminismo, ela tem mudado por conta das redes sociais. Então, não sei quem acompanhou, em 2017, teve todo aquele movimento do Me Too, né, que foi uma grande acusação que aconteceu sobre um big shot lá, um produtor de Hollywood. Então, grandes atrizes, né, começaram a acusar ele de abusos sexuais. E isso deu força para que várias mulheres começassem a falar sobre um assunto que é tabu. E aí começou a ser compartilhado, #MeToo, e aquilo ganhou uma força e virou um movimento global. Então, o feminismo, ele ganhou uma característica nova de conversação através das mídias digitais. E tem outro ponto super importante, que é o feminismo ligado a uma conversação que não seja só das mulheres. Então, tem um case muito legal que chama He4She, que é justamente um movimento que foi criado na ONU, cuja embaixadora é Emma Watson, que é uma geração Y, ou seja, ela é representante desse movimento, e ela chama os homens também para fazer parte desse movimento. Isso é muito bonito, porque isso mostra uma integração nova, e assim esperamos que evolua, entre o feminino e o masculino. Porque a questão da igualdade de gênero, ela não é uma questão só da mulher, ela é uma questão do homem. E isso vai trazer uma sociedade que seja mais justa e mais igualitária para todo mundo. Eu acho que também a gente poder, né, observar um pouco do feminino e do masculino dentro de cada um de nós, e respeitar isso, porque acho que todos nós somos compostos um pouco desses dois polos que são muito importantes para a gente encontrar um caminho do meio, até dentro da gente mesmo, né, Sá? A gente está chegando daqui a pouco, olha, já estamos em 10:09, que foi o horário que a gente combinou, nós íamos encerrar a live. Como é que vocês estão? Vocês estão curtindo? A gente tem mais um pouquinho, uns 2, 3 tópicos para trazer dentro desse paradigma. Vamos aguentar as pontas aí, gente? Como é que vai ser?
Fala, Dan. Temos Dan quer mais falar? informações aqui Mais chegando. informações. Que informações a gente tem chegando? A Darlene Dutra falou, Ô, adorei. Darlene, que linda. Obrigada. Ela falou, adorei o tema, pensar sobre o futuro e os grandes paradigmas. Nos ajuda a estar melhor preparados. Também abre oportunidades de desenvolvimentos. Não conseguirei ficar até o final, mas parabéns, já estou esperando a próxima. Beijo para vocês. Que legal. Beijo, Darlene. Muito O André obrigada. Luiz Teixeira comentou mais uma vez, dizendo que todos esses paradigmas estão se movendo em função do afloramento do sentir. Sim. Estamos acessando mais o sentido do prazer do que o de possuir. Sim. Por isso a gourmetização. Sim. Né? E o Thiago falou que a live está animal, mas ele vai ter pesadelos com esses pratos aí, com esses Ô, Thiago, são os pratos de um artista que chama Fornacete. Maravilhoso. Depois, se vocês quiserem pesquisar, ele é um artista maravilhoso, né? A gente vai mandar fazer uma plotagem e mandar para você colocar na sua casa, tá, Ti? De presente. Ô, Andréia, vi a Andréia que tá aí me assistindo. Um beijo grande. Um beijo, eu vi seu comentário aí. Vale a pena também comentar o que a Alessandra Bizeto falou. Ela falou, quero parabenizar vocês duas e todos do Humans, aí, Dan. Vocês são únicos, profundos, cruciais para o Brasil. Pelas ideias e por sharing tamanho, amor e conhecimento. Poxa, Lê, Japiga, a gente vai chorar aqui. Só tá faltando você aqui, viu? Já tem a loira, a morena com cara de Habiba, falta a Japa também. Vem pra cá da próxima. Bom, vamos seguir, então. Vamos lá. A gente já está indo para o final, um pouco final. A gente comentou, né, que esse era um paradigma que era importante, ele é longo, ele toca, eu acho, em pontos super importantes e cruciais no momento, inclusive, que a gente está vivendo. Então, acho que ele merece um pouco mais de atenção. Eu queria trazer também, falando sobre diversidade, um projeto que eu acho que quem quiser pode pesquisar, porque eu acho ele fenomenal, lindo, trazendo também a diversidade de uma maneira muito linda, que é um manifesto quase a favor da paz e contra o preconceito, que chama Israel Loves Irã. Se alguém conhece, aí bota um conheço. Esse projeto foi iniciado por um publicitário israelense, que um dia acordou, resolveu colocar no Facebook um pequeno tagzinho ali, um manifesto que ele não aguentava mais essas diferenças. Por que tanta diferença? Não, eu amo sim o Irã e pronto. E fez uma fotinha e postou no Facebook, foi dormir. No dia seguinte ele teve a resposta de várias pessoas dizendo que do outro lado de Irã, que também amava Israel. E aí mais pessoas de Israel postaram mais fotinhos, dando, né, apoiando essa causa. Com o tempo isso foi virando um movimento imenso, as pessoas foram trocando o perfil do seu Facebook também por bandeirinhas com coração. E aí as pessoas começaram a postar fotos de um médico e um paciente, cada um com uma origem, né, com seu passaporte, de casais que cada um era de um lado dessa fronteira, e que, gente, tá tudo bem, que na verdade que essas disputas são muito mais políticas do que interiorizadas dentro dos nossos corações, afinal somos todos humanos. E esse projeto foi crescendo tanto, tem uma TED linda do fundador desse projeto, que ele se transformou em algo maior, chamado hoje em dia de Peace Factory, então a fábrica da paz. Vale muito a pena, eu acho que tem almas muito boas, pessoas que já despertaram para um nível de consciência mais elevado, que têm feito projetos maravilhosos, inclusivos, que estão muito alinhados com esse paradigma, né, Sá, desse único e universal. E esse é um deles, assim como os que a Sá também trouxe. Eu acho que você fala aí uma palavra muito importante, que é inclusão, sim, né? Inclusão de qualquer coisa que seja diversa, o que pode nos parecer diverso. Afinal, o que é o diverso, né? E aí entra também a questão do paradigma, né, da questão da língua, que é a credibilidade, a transparência. Porque a gente vê na comunicação, há um tempo atrás, a gente via muito a comunicação baseada, e inclusive com testemunhos que eram normalmente supermodels, ubermodels, que era aquele modelo aspiracional. Sim. Era um modelo de muita frustração, porque ninguém vai chegar, né, àquele modelo. De 0 a 20 a gente te ama, mas a gente ama, chegar, mas é difícil, né? Não dá, né? E a gente vê agora alguns modelos de comunicação que estão humanizando, estão trazendo para perto pessoas que são comuns, né?
Então, a gente vê, por exemplo, modelos que tem vitiligo, ou a gente vê É uma alguém... famosíssima na Espanha. Tem uma famosíssima, Que né? faz as propagandas da Da Desigual, que é uma Desigual. marca incrível, inclusive. Exatamente, uma modelo famosa. A gente vê também, entrando num outro tema que é o ageless, a gente vê muitas campanhas com as novas seniors, né? Então, tem, por exemplo, um blog que chama Advanced Style, que é um blog onde você vê que a idade não tem estilo, né? O estilo ele independe da idade. Sim. Então, você vê mulheres sêniores de 60 a mais, 70, maravilhosas, super estilosas, e que não é porque envelheceram que perderam o seu estilo. Muito pelo contrário, tem uma liberdade de expressão maior por conta da sua experiência. Então, esse tema do ageless também é um tema que toca o único universal, a questão da diversidade. Porque, como a gente falou no começo, né, no contexto de mundo, o mundo está envelhecendo. Sim. E a gente vê já um novo comportamento dos 60 a mais, sim, que não são mais os velhinhos de antigamente, mas são pessoas que estão se permitindo experimentar coisas novas. Sim, né? A gente acho que abordou isso no início, né? A gente está tendo, hoje os 40 são os antigos 30, é isso? Ou os 50 são os antigos 40. A gente tem não só os 60 mais como um dos maiores mercados consumidores. Esses dias eu estava num evento e eu ouvi um pesquisador também de consumo dizendo que os 50 mais hoje é o grande bloco consumidor que a gente tem aqui no Brasil, foco na maior parte das empresas e marcas, porque eles têm um grande poder aquisitivo, já caminharam bastante, sabem o que querem, não querem parar. 50 mais, então, pessoal, né, de 50 anos para mais. E eles são muito fortes no consumo, e antigamente as marcas pouco se importavam com esse grupo, né, com essa geração. E hoje é uma geração fortíssima, então tem uma grande orientação do mercado para atender, então, essa população dos 50 a mais, gente. Eles estão com força total. Eu acho muito importante a gente ver todas essas mudanças, porque aí quem está aí do outro lado, vocês que estão participando, ou que trabalham dentro de empresas, ou têm os seus negócios, estão montando um negócio novo, têm seus empreendimentos, realmente vocês poderem orientar os seus negócios para esses grandes paradigmas, né? Daqui a pouco a gente relembra os 4, antes de fechar, que eu acho super importante, mas acho que esse tema aí das gerações é muito importante, da longevidade humana, que vai mudar mesmo todo o nosso mercado de consumo. O que mais, Sá? Aí dentro do... Bom, esse tema da diversidade é muito amplo, né? Mas tem todo o tema, que eu acho que é uma questão nova, dos no gender. Sim. Do tema do agender, né? Isso não existia antes, né? Você era ou homem, ou mulher, ou homoafetivo. A gente tem até, por exemplo, no Facebook, não sei quantas... Aqui, posso ajudar? Pode. Olha, tem o Facebook aqui, né, eles apontam 50 gêneros diferentes que podem ser escolhidos. E entre eles estão, para quem não sabe, que existem 50 gêneros, mas já existe. Olha só, andrógeno, por exemplo, trans, todo mundo já sabe. Cisgênero, tá? Bigênero, agênero, são só alguns dessa busca de uma identidade que ainda não foi muito bem definida, e não, né, pelas gerações anteriores. É mais um tema, está aí, querendo ou não, gente, ele está acontecendo, e a gente tem que ter muito respeito por todas essas mudanças, né, sabe, que estão acontecendo no momento. E eu vejo já, inclusive no mercado de consumo, muitas marcas já identificando essa tendência. Marcas, por exemplo, de cosméticos, né? Se você imaginar que há um tempo atrás a gente não tinha produtos, por exemplo, para cabelo afro. Eu sofri pra burro. Ela não é afro, tem cabelo crespo. Quase. Mas se você imaginar que muito mais de 50% da população brasileira é mestiça, né? E tem o cabelo crespo, mas ainda tinha um aspiracional de cabelo liso. Então, todos os produtos, eles, na verdade, eram feitos não para o consumidor, né? Era um consumo aspiracional. E tudo isso vem mudando com a questão da diversidade, né? Porque parece que isso abre um campo empático para perceber mesmo a diversidade. Quem é o outro que está na minha frente, né? Mas, olha, eu acho que eu sofri bastante na infância com isso. Demorou muito tempo para encontrar produtos para o meu cabelo. Eu tenho um pé enorme, entre 39 e 40, e também as pessoas falam, não tem sapato de mulher para um número grande. Por que não? Existem vários nichos hoje, se a gente perceber esses novos gêneros, toda essa diversidade que está por aí, existem muitos nichos de negócios para atender esse público que está à espera
de que algo aconteça, como eu fiquei esperando anos da minha vida por um shampoo para cabelo crespo. Então é bem isso mesmo, sabe? A gente já está com o tempo quase esgotado, quero ir rumando aqui para o último dos tópicos que a gente escolheu para falar dentro do Único e Universal, que é a questão dos refugiados, que também cabe aqui, quero trazer um dado, tá? Então olha só, gente, em 2017 o número de pessoas deslocadas por guerras, violência e perseguição bateu um novo recorde pelo 5º ano consecutivo. Do total de indivíduos forçados a se deslocar, então, de suas regiões de origem, 25,4 milhões haviam cruzado fronteiras, tornando-se, portanto, refugiados. Os números são do relatório anual de tendências globais, divulgado pela Agência da ONU para Refugiados, tá? Queria te passar, então, esse link para a gente ir daqui a pouco encerrando. Como é que os refugiados entram nesse tema do Único e Universal? Então, quando a gente pensa nos refugiados, muitas vezes a gente pensa que não é um tema que nos toca. Mas nunca a gente viu como antes uma imigração, né? Fluxos migratórios no mundo. E o que está acontecendo no mundo nos toca, né? Tem o efeito borboleta, né? Nada do que acontece fora, o que acontece em outro país, pode ser considerado como algo à parte da nossa realidade. Os refugiados é um tema muito, muito importante, porque eles é como se fosse um tapa na cara sobre a questão da diversidade. O que acontece com um país quando entra o diverso, né, em massa? E como é que você aceita esse diverso? Como é que você integra esse diverso? Né? E o que está acontecendo, a gente vê muito medo com isso, né? Então, o que acontece? O diverso gera esse medo. O diverso gera, muitas vezes, esse medo. E o medo gera xenofobia, e gera fechamento, e gera preconceito, julgamento. Então, toda essa questão, acho que é um tapa na cara mesmo, com dados reais aí que você falou, de contexto de mundo, como é que é aceitar o diverso? Aquela pessoa que é diversa da nossa cultura, e como é que a gente pode integrar? E aí eu me conecto muito com a cultura brasileira. A cultura brasileira é uma cultura que, de alguma forma, conseguiu integrar várias culturas, né? Então, acho que a gente, de alguma forma, conseguiu, né, abraçar essa diversidade. Eu sei que ainda existe muito preconceito na nossa cultura, velado, mas, assim como a transparência involuntária, né, é um tema importante, também existe uma transparência involuntária com a questão da diversidade. Então, querendo ou não querendo, a gente vai ter que tratar de todas as pessoas que podem nos parecer diferentes. Sim. Todo tipo de diversidade. Sejam imigrantes, de gênero, de sexualidade, de escolha profissional, de escolha pessoal, de relações. Tudo isso entra no tema da diversidade. Então, acho que é um tema enorme e é um tema que toca muito a nossa humanidade. Né? Eu acho que para a gente encerrar, tem um exemplo super bonito. Na viagem que eu e o Dan a gente fez, a gente conheceu a Tailândia, não sei quem mais aí também teve a oportunidade de conhecer esse país, e eles, na Tailândia, eu acho que eles são uma sociedade que abraçou muito bem a diversidade através de um exemplo, né? Na Tailândia eles têm o que eles chamam de terceiro sexo, que são os lady boys, que são, então, meninos, mas que são mulheres, que se assumiram como mulheres, são extremamente femininos, e os lady boys, eles trabalham em todos os lugares da sociedade, estão em todos os postos de serviço e hierarquia, e são tratados igualmente, com igualdade mesmo, né, a todos os outros, ao masculino e ao feminino. E lá eles abraçaram muito bem, os lady boys são respeitados, então a gente tem uma lição que vem da Tailândia, né, de como a gente consegue abraçar um pouco dessa diversidade. Lá é extremamente visível, é totalmente assumido, eles estão em todos os lugares, inclusive fazendo um excelente serviço, porque imagina que eles têm energia do masculino, mas eles têm, né, toda uma habilidade dessa alma feminina manifesta nesse corpo masculino. Então, em geral, eles são ótimos em prestação de serviços, em geral, né? Fala, Sá. Não, e aí eu me conectei a algo que eu acho que está ligado à inovação. A inovação, como tema, está ligado à diversidade. Para resolver problemas complexos da humanidade, né, é preciso que a gente tenha diferentes olhares, diferentes disciplinas, disciplinas que sejam complementares, mas não iguais. Então, o diverso, ele nos permite lidar com problemas complexos. Bom, né?
Então, a gente só consegue passar para o próximo passo, ou seja, realmente inovar, quando essa diversidade realmente acontece. Tanto é que acho que a gente experimenta muito isso no Humans, né? No nosso grupo, somos pessoas muito diversas, com personalidades muito diversas, talentos e profissões muito diversas, mas que através da nossa junção, da nossa complementaridade, a gente resolve e cria coisas incríveis, né? Então, eu acho que a solução, aí uma dos ganchos da solução da inovação está na diversidade, está nesse último paradigma. Acho que agora está no momento a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo, estamos terminando quase pontualmente, mas eu queria recapitular um pouquinho o que a gente falou para quem entrou depois. Quais são os 4 paradigmas que a gente tocou hoje, né? Que são essas 4 grandes forças que foram determinadas pelo Future Concept Lab, que é um laboratório de pesquisa de tendências do mercado que a Sá já foi sócia aqui no Brasil, o Instituto de Milão, tá? Que tem 29 anos já de mercado, um dos precursores. Então, eles são, vamos repetir, Crucial and Sustainable, ou Crucial e Sustentável. A gente falou também do Trust and Sharing, ou Confiança e Compartilhamento é uma segunda força. O nosso terceiro paradigma é o Rápido e Profundo, ou Quick and Deep. E o último que a gente estava falando, a gente teve um tempo maior, porque ele trata diretamente das questões humanas e de um grande impacto social no momento, que é o Unique e Universal, ou Único e Universal. Então, esses são 4 grandes forças que, quando a gente olha para esse mundo que a gente define no Humans Can Fly como esse novo mundo que está emergindo, que está vindo, raiando aí no horizonte, a gente tem que se nortear por elas, porque são forças que vão puxar esse drive para a gente daqui para frente. E quem não tiver, assim, dentro desses contextos, não compreender, não trouxer para a sua vida profissional, para suas vidas profissional e pessoal, talvez fiquem a muitos passos atrás do resto dos outros grupos. Isso enquanto ser, enquanto marca, enquanto grupo, enquanto empresa. E acho que para a gente finalizar... É importante lembrar que esses paradigmas têm 20 anos, né, de durabilidade, ou seja, são macro-forças, né? Sim. Então, obviamente, a forma deles evoluírem e de serem manifestos no mundo é que vai mudar. Sim. Mas essa força, ela permanece. E através desse frame, eu gosto de chamar de frame, através dessa moldura, fica muito mais fácil também detectar esse excesso de informação que a gente tem. Obviamente, não existem 30 mil tendências que surgem a cada mês. O que existe é uma evolução dos comportamentos das tendências. Então, quando a gente tem esse frame, é muito mais fácil a gente detectar o que está acontecendo no mundo. Serve para ficar mais calmo, inclusive. É interessante porque a gente pega uma tendência que a gente escuta e a gente consegue colocar dentro deles, né? Em qual deles que ela está, que ela se situa, porque as tendências, como a Sá falou desde o começo, são forças que elas modificam mais rápido. Né? É isso. E os paradigmas, eles duram por muito mais tempo. Eles são muito mais perenes. Eu acho que a gente, desde o começo, também falou muito em tecnologia. Não tem como a gente desassociar o mundo do futuro do mundo tecnológico, desse avanço exponencial das tecnologias. Mas, de novo, lembrando que o nosso olhar para a gente, para o Humans Can Fly, é o olhar que traz a humanidade dentro de toda essa mudança, dessa contemporaneidade. Então, qual é o papel humano, o nosso papel dentro de todas essas transformações. Então, qual é o seu papel que está aí? Como fica a sua relação com o seu self, com sua unidade, com sua essência, com a sua sustentabilidade interna? Como é que é o seu papel em relação ao outro, a relação daqueles que você ou lidera, ou daqueles que você trabalha, que você tem parcerias, né, com aqueles onde você vive, no bairro onde você mora? Qual é a relação que você tem com o meio onde você está situado, não importa se é seu bairro de novo, sua cidade, seu país ou o mundo em que a gente está vivendo. Todas essas relações, elas vão passar por mudanças muito grandes e se a gente olhar para os 4 paradigmas, a gente vai começar a olhar para onde a gente tem que caminhar, para onde a gente tem que abrir nossa cabeça, abrir nossa percepção, como nós temos que evoluir nosso nível de consciência para a gente conseguir acompanhar todas essas macro tendências e essa evolução de mundo. E que, como a gente falou desde o começo, tanto eu como a Sá somos muito esperançosas nisso. Então, acho que a gente fica trazendo, assim, é um resgate mesmo da humanidade. E acho que a gente está num momento que é muito especial
e que ele pode ser muito interessante para tudo isso, dependendo de como a gente plantar essas sementes, né, para o futuro, sementes, acho que de empatia, de mais igualdade, de mais diversidade, de uma liderança mais nobre, mais ligada às pessoas, tudo que a gente falou com mais respeito ao meio, a si mesmo, acho que a gente vai construindo aí um mundo muito melhor, né, Sá? Eu acho que a pergunta, assim, que fica é como é que você, aí do outro lado, que está nos assistindo, como é que você faz essa transição? Já que a gente está num mundo em transição, com o pé nos paradigmas anteriores, nos valores, nas crenças, nos julgamentos do passado, e um pé já no futuro, né, com a questão da empatia, do compartilhamento, da colaboração, da cocriação, da transparência. Como é que você está fazendo esse salto? Sim. Como é que você está transitando para o futuro? Aí fica a reflexão para a sua vida pessoal, profissional e de relações. Gente, é isso. Acho que a gente ficou bastante tempo. Depois vai ter um rol enorme para a gente ler, para vocês lerem também. Vocês gostaram, pessoal? É um tema que interessou para vocês? Agregou? Trouxe alguma reflexão interna importante? A gente vai parando por aqui. É lógico que isso é um frame de muito conteúdo que tem. E a gente, de novo, repete que a gente pode estar mais pertinho de vocês, seja dos seus grupos, seja de você através de um atendimento, seja da sua empresa, levando um pouco desse conteúdo. E a gente também encerra dizendo que nós não vamos parar, né, Sá? Não, eu já tenho várias ideias e outros integrantes aí do nosso grupo também tem muito conteúdo para compartilhar. Trazendo mais temas humanos, temas para reflexão e para a gente ficar cada vez mais alinhado para esse novo mundo, com esse novo mundo que está emergindo por aí, que se Deus quiser, vai ser um mundo melhor para todos nós, tá bom? Obrigada, gente, valeu, foi muito bom estar com vocês. Valeu, beijo. Até a próxima. Valeu, gente. Aqui, ó. Obrigada. Let's fly together. Let's fly. Vamos embora.